Primeiro, é muito comum, muito frequente de a gente ter o nosso cliente, o nosso paciente, tentando entender qual é a nossa opinião dentro desse processo. Mas o psicólogo, ele não pode induzir, então um erro que ele pode cometer e ele tem que tomar cuidado é induzir as convicções políticas, filosóficas, religiosas, de ideologia de gênero, orientação sexual, enfim. O psicólogo ele está vedado a induzir o paciente ou o cliente, ele não pode fazer isso dentro do contexto da sua profissão. Ele pode ter uma convicção religiosa fora do contexto profissional? É claro que sim, né, gente? Ele pode ter uma convicção política fora do contexto profissional? Também. E a convicção moral? Claro que sim, também. Porém, dentro do processo psicoterapêutico, o psicólogo ele é psicólogo. As opiniões dele não importam dentro desse processo. Então, por mais que ele muitas vezes queira expressar e por mais que o paciente, isso é muito comum, tá? Já aconteceu em vários casos que eu atendo, por exemplo. As pessoas ficarem curiosas, quererem entender a minha opinião dentro do processo daquilo que ele acredita, principalmente quando se trata do contexto político ou religioso, por mais que as pessoas queiram entender, dentro desse processo, o psicólogo ele não pode ter opinião dentro do processo terapêutico, dentro do set terapêutico, psicólogo, ele não tem ideologia política, ele não tem ideologia de gênero, não tem convicção filosófica ou convicção moral, por exemplo. Então, ele tem que se limitar a entender que dentro deste processo ele é apenas, ou ele é o psicólogo, né? Ele é o psicólogo e não a pessoa cheia de opiniões, tudo bem? E eu acho, gente, que entender que isso está dentro do código de ética é tão importante e ajuda tanto a gente até se proteger desses tipos de questionamento. Então, quando o paciente ou o cliente vem e nos faz uma série de perguntas relacionadas a essas situações, é muito importante que a gente olhe para ele e fale assim, eu não posso, você pode dizer isso para ele, né? Existe uma questão ética e realmente eu não tô aqui para discutir sobre isso. Então, é muito, até entender que isso faz parte do contexto ético faz com que muitas vezes a gente consiga limitar essas questões dentro do consultório, tudo bem? Então, é muito importante a gente entender que a gente não tem, a gente tá num momento aí, lá no fim do ano agora tem eleições, a gente tá num momento que as pessoas estão calorosas, fervorosas, querem entender a opinião das outras pessoas, mas a gente, como psicólogo, dentro do contexto profissional, a gente não pode expressar a nossa opinião. A gente pode expressar a nossa opinião para os nossos familiares? Sim. A gente pode expressar a nossa opinião em outros lugares que não sejam contextos de trabalho? Pode. Mas dentro do contexto de trabalho, nós somos profissionais e essa opinião não nos compete. Então, muito importante que a gente pense sobre isso, tudo bem? Induzir as convicções políticas e filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quando no exercício de suas funções profissionais. Então, minhas convicções são minhas, dentro do processo profissional eu não posso falar sobre minhas convicções. Muito importante a gente falar sobre ética, muito importante a gente entender sobre ética. Quando a gente entende sobre ética, a gente consegue passar tudo isso para o nosso paciente, fazer com que ele também se sinta mais seguro dentro do atendimento clínico. Não é só sobre nós, não é só sobre o regulamento na nossa profissão, mas é sobre entender
que a ética faz parte da nossa profissão e a partir daí a partir do momento que você respeita todo esse processo ético que a profissão te compete, você consegue passar isso com mais segurança para o seu paciente e vira uma bola de neve, né? Então, se você consegue passar isso com segurança para o seu paciente, consequentemente, ele vai se sentir mais seguro dentro do atendimento clínico, vai evoluir com muito mais segurança, vai confiar no seu processo, né, com muito mais assertividade, você vai conseguir reter o paciente, olha só que interessante, e retendo esse paciente, você vai conseguir com que ele indique outras pessoas, enfim, gente, é só benefícios. Então, respeite, faça com que o código de ética, ele faça parte da sua vida, respeite sua profissão, estude o código de ética, lê, são 18 páginas, que eu tenho certeza que você sim vai conseguir fazer um atendimento mais assertivo.